E aí, pessoal, beleza? A gente vai ver agora a questão 32 da prova da ESA de 2022, prova tipo A. Uma questão de geografia aí, tá bom? Então perceba aqui que a gente vê aqui na figura 1. A gente tem, né, um lugar muito alto aqui, ó, e quando vai se aproximando aqui da superfície terrestre, a gente vai tendo um aumento gradual de temperatura, né? Então sai lá do menos 15 graus para mais 15 graus. Então no topo aqui eu tenho uma temperatura menor do que a temperatura aqui na superfície. Na figura 2 aqui, o que eu tenho? Ora, lá no altão eu tenho uma temperatura menor e aí a temperatura vai aumentando aos poucos. Quando chega mais ou menos aqui nos 6 quilômetros, né, acima da superfície, eu tenho aí a diminuição de temperatura. Depois o aumento gradual aí de temperatura logo em seguida. Aí ele fala assim, ó, as figuras retratam um problema ou fenômeno climático urbano que afeta diretamente a vida das pessoas, principalmente durante o inverno. A imagem representa A. Ilha de calor. B. Estiagem. Inversão térmica, chuva de convecção ou abóbada atmosférica. Então perceba que a questão vai tratar, na verdade, de inversão térmica, né? Então, putz, cara, quantos livros, né? E a gente vê aí de geografia, cara, com o mesmo exemplo, né, de inversão térmica por meio de imagem, né? Porra, é a mesma imagem, cara. Toda hora essa imagem cai. Inversão térmica, inversão térmica, inversão térmica. Mas o que é a inversão térmica? Ora, é um fenômeno meteorológico, né? No qual a massa de ar frio fica sobre a massa de ar quente, e aí isso aqui impede o movimento de convecção natural das massas de ar, concentrando o poluente na parte mais superficial, né, da Terra ali, né, o que prejudica aí a saúde das pessoas, né, por causa da concentração de poluentes, né. E perceba que, que isso só ocorre em invernos, né, em períodos de inverno, né, e em regiões que estão entre morros, né. Perceba, por exemplo, que o estado de São Paulo ele fica no meio aí do Atlântico, é, das planaltos e serras do Atlântico leste e sudeste, aí, leste e sudeste, de acordo com o geógrafo Jurandir Ross, né? Então, imagina, o estado de São Paulo ele fica assim, ó, no meio, né, de uma estrutura geológica muito antiga, né, no meio de morros. Então, imagina que no inverno o ar tem dificuldade de entrar nessa meiuca aqui, né? Isso aí dificulta aí a movimento de convecção, né? Agora, ele fala ali, ó. A gente já sabe que, por exemplo, é inversão térmica, certo? Ele fala ali, ó, ilha de calor. O que é ilha de calor? Ilha de calor, né, é um fenômeno antrópico, ou seja, causado pelos seres humanos, né? Que na verdade promove aí o aumento de temperaturas o aumento de temperatura nas áreas centrais ali das cidades. Por quê? Porque imagina, você tá ali na periferia da cidade. Quando você vai chegando no centro da cidade, você percebe que é tudo muito louco, né, meu? É prédio, não tem nenhum lugar sem asfalto, não tem árvore. Putz, então os seres humanos chegam ali, tiram a vegetação natural, promovem a impermeabilização do solo, desculpa, e constroem aí arranha-céus, cara, a maioria espelhados, né? Você fala assim, caramba, que negócio bonito e tal, mas na verdade aquilo ali tá refletindo a luz, né? E vai promover ali a concentração de calor nessas regiões centrais. E é por isso que fala-se de ilha de calor, né? Então, ilha de calor a gente já viu. O que é estiagem? Estiagem, cara, é um processo que ocorre lá no Nordeste do Brasil, né? Imagina lá que no Nordeste a gente tem um clima semiárido. A, o domínio morfoclimático lá, me fugiu a palavra aqui, desculpa, né? Segundo a CISAP Saber, o domínio morfoclimático lá é o quê? É da Caatinga, né? Cujo clima é um clima semiárido, né? E lá, o que acontece? Acontece a estiagem, que é o quê? É 3 meses de chuva para 9 meses de ausência de chuva, né? E a estiagem é o quê? É um período prolongado de baixa pluviosidade ou ausência de pluviosidade, no qual a perda de umidade do solo é superior à sua reposição, né? E é diferente, por exemplo, da seca, né? Então imagina que a seca é um período prolongado, é um período de tempo seco prolongado o suficiente para gerar o quê? Desequilíbrio hidrológico, né? Por exemplo, ocorre seca aqui no sudeste do Brasil e estiagem lá no nordeste, né? Muitas vezes as reportagens das televisões, elas falam aí erroneamente, nossa, vai vir uma estiagem aí no estado de São Paulo. Não, a estiagem ocorre no Nordeste, clima semiárido, e seca ocorre aqui
no Sudeste, né? Imagina que aqui a gente tem abundância de recursos hidrológicos, né? Diferente, né, da região do sertão nordestino, né? Que a gente não tem essa abundância de recursos hidrológicos e a estiagem lá, o período prolongado de secas é meio que natural. A seca é diferente. A seca é, um, é, uma, é um fenômeno que, na verdade, vai gerar um desequilíbrio hidrológico ali na região, certo? Então vai. C é a correta. Chuva de convecção. Né? Lembra de convecção? Né? É a movimentação de fluidos, né? Então vai servir tanto para gases quanto para líquidos, né? Lembra da física. Então, por exemplo, movimento convectivo, o que é mais denso desce e o que é menos denso sobe. Então, se eu tenho o ar quente é menos denso. O ar quente vai subir. O ar frio ele vai descer, porque ele é mais denso. Assim como as correntes marítimas, né? A corrente, uma corrente marítima quente vai ficar na superfície, enquanto a corrente marítima fria vai ficar ali uma profundidade maior. Então, chuva de convecção, que é também conhecida como chuva de verão, e ela nada mais nada menos é do que é o fenômeno de aquecimento ali da superfície, no qual você tem uma massa de ar quente levando umidade para cima e uma massa de ar frio descendo, né? Quando essa massa de ar quente sobe, né, vai ocorrer o quê? Vai ocorrer a condensação, ou seja, que é a passagem do estado gasoso para o estado líquido. E aí, a partir da condensação, ocorre a precipitação. Essa daí é a chuva de convecção. Lembrando que a gente tem a chuva orográfica, né? E também a chuva. Pô, esqueci o outro nome da chuva. Depois eu vejo aí. Então, chuva de convecção, chuva orográfica e a. Bom, esqueci. Aí tem a alternativa aí, abóbada atmosférica. A abóbada é que é uma estrutura, né, curvada que vai formar ali uma espécie de cobertura, né? Então, o que quer dizer a alternativa ali? Uma cobertura atmosférica? Não é muito condizente com a imagem que a gente vê ali, fechou? Desculpa aí, cara, que eu esqueci o nome da outra chuva aí, eu vou tentar colocar na descrição. Aliás, eu vou colocar na descrição aqui, tá bom? Tamo junto, nós.